Boa noite, gente, tudo bem? Acabando o nosso final de semana, né? Tive um final de semana bem abençoado, eu espero que você também tenha tido um final de semana bem abençoado. Talvez a maioria de vocês vai ver esse vídeo bem depois, porque estão cultuando ou ainda estão com a família, mas eu resolvi passar por aqui para nós conversar um pouquinho, né? Para ter uma conversa assim sobre alguma coisa que eu estava meditando já há alguns dias, não foi hoje. E hoje eu senti de vir aqui assim conversar um pouquinho com vocês. A gente está vendo umas mudanças, né, grandes na sociedade. Antigamente, a gente via assim que muito poucas pessoas se declaravam, né, como cristão. Às vezes tinha algumas que até iam à igreja, mas fora da igreja, né? Ela não ficava declarando para todo mundo que ela era cristã. Os que assim o faziam realmente eram pessoas totalmente comprometidas com o evangelho, totalmente comprometidas em seguir a Cristo. Que ser cristão nada mais é do que seguir a Cristo, né? E as pessoas que faziam, que chegavam a declarar, né, publicamente, no seu dia a dia, naquele tempo não tinha redes sociais, né, gente? Então, que falavam constantemente sobre a sua fé, eram pessoas que tinham um compromisso real e verdadeiro com o cristianismo. Hoje, às vezes a gente fica em dúvida, né? Tantas pessoas se declaram como cristão e às vezes tem alguns comportamentos, algum falar que a gente não consegue identificar aquela pessoa como um cristão. E eu fico pensando, eu não estou falando aqui, gente, de usos, de costume, não, eu estou falando daquilo que vem de dentro do nosso coração para fora, né? Aquilo que sai da gente, a nossa essência. E o que define um verdadeiro cristão? Em primeiro lugar, o que define um verdadeiro cristão é o amor, né? Nós vamos ver que em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 até o 39, a gente vê falar o quê? Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39, para você aí que crê na Bíblia Sagrada e queira acompanhar essa leitura. Pois bem, amar a Deus, a gente acaba achando que é uma tarefa fácil, né? Eu amo a Deus, mas não é. Porque é impossível nós amarmos a Deus se nós não amamos o nosso irmão, ou seja, se nós não amamos o nosso próximo. Quando a palavra de Deus diz ame ao seu próximo, ele não definiu aqui um próximo, né? Ele não disse que era um próximo que servia ao mesmo Deus que nós servimos, ou um próximo que tinha a mesma fé que nós temos, que age como nós agimos, que tem o mesmo senso de certo e errado que nós temos. Não, ele só nos disse que nós deveríamos amar o nosso próximo. Nós convivemos numa sociedade, todo mundo que convive na sociedade é o nosso próximo. Nos dias atuais, nós vemos muitos cristãos que vão para as redes sociais e para sustentar a sua crença, aquilo que eles vivem, a sua fé, eles acabam fazendo um verdadeiro campo de batalha nas redes sociais, né? Eles discutem, eles impõem a vontade deles e eles falam, misturam com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, e eles querem, mas eles fazem isso sem amor, né? Eles fazem isso muitas vezes até como eu já vi e já li, com palavras torpes, com palavras que não deve ser estar no vocabulário de um verdadeiro cristão. Eles têm muitas vezes uma demonstração até mesmo de ódio e raiva daqueles que não seguem as suas ideologias, as suas verdades, ou que não seguem a verdade da palavra de Deus. Até mesmo entre cristãos, né?
A crê assim, B crê assim, então um detonando o outro. Mas o caráter do verdadeiro cristão é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e amar o seu próximo como a ele mesmo. Qual de nós que sabe, tendo consciência da nossa fraqueza, porque todo mundo tem uma fraqueza, um erro, uma falha, algo que não consegue fazer direito, vai chegar e castigar a si mesmo, né? Não faz, a não ser que essa pessoa estiver depressiva, estiver doente, senão ela não faz. Ela tem tolerância com o seu erro. E assim nós devemos ser com o erro dos outros, ou com aquilo que nós consideramos erro no nosso próximo. Amar ao nosso próximo é amar aquele que a sociedade não quer. Amar ao nosso próximo é amar aquele que pensa diferente de nós. É amar aquele que não crê como nós cremos. É amar aquele que a sociedade despreza, que não tem nenhum valor. Amar aquele que não tem dinheiro, que não pode nos dar nenhum benefício. Amar aquele que está jogado na rua. Amar o usuário de droga, amar a prostituta. Amar aquele que parece que não quer ser amado, né? É esse que nós devemos amar. Então, se nós amamos a Deus, dissemos ser cristãos, mas não conseguimos amar ao nosso próximo, não podemos nos declarar um cristão verdadeiro. O maior exemplo, né, de amor foi o próprio Jesus. Ele foi um homem que mais nos ensinou a amar. Pensa só, ele era o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para proclamar o Evangelho, né, para libertar o homem do jugo do pecado, para morrer numa cruz, para salvar a todos. E esse homem, mesmo sendo Filho de Deus, ele não fez acepção de ninguém. Ele não criticou ninguém. Ao contrário, ele conversou com todos e foi criticado por isso. Ele conversou com a mulher de Samaria, a qual o povo desprezava. Ele livrou a mulher adúltera de ser morta, porque naquele tempo a mulher que era pega no ato do adultério, ela podia ser morta em praça pública a pedradas. Mas ele, o que ele fez? Perdoem ela, porque quem é que não tem pecado para tirar a primeira pedra? Entendeu? Jesus concordava com o adultério? Não. Tanto que quando aquela mulher agradeceu a Jesus, e ele falou com ela, ele disse, tem alguém aí? Ficou alguém para te apedrejar? Aquela mulher disse, não, Jesus, foram todos. E ele disse, nem eu te condeno, vai em paz. Só que o que ele falou depois, não peques mais. Essa é a diferença de você falar a tua verdade, falar aquilo que você crê que é a palavra de Deus, o amor. Jesus, ele livrou aquela mulher de uma sentença de morte, não ficou ali dando um discurso nela, apontando as fraquezas e os erros, não, simplesmente ele a perdoou e disse, vai minha filha, eu não te condeno também, não peques mais. E é assim que o verdadeiro cristão é identificado. O verdadeiro cristão é identificado quando ele age com amor com a pessoa que não faz aquilo que ele acha que é certo, ou que ele vive, ou que ele crê. Demonstrar o verdadeiro amor do Evangelho é amar aquele mendigo que está lá, aquele morador de rua, é tentar fazer alguma coisa para trazer um benefício, né? Um prato de comida, um cobertor, uma palavra. O verdadeiro cristão, ele não despreza ninguém, porque Jesus não desprezou
a ninguém. Ele não desprezou os leprosos, ele não desprezou as prostitutas, ele não desprezou aqueles que não tinham, né? O perfil que a sociedade talvez achasse bacana, como Zaqueu, que era um homem de pequena estatura e estava lá em cima de uma árvore para poder ver Jesus. Interessante, né? E o povo não gostava dele porque ele era um cobrador de impostos, que cobrava com usúria, que cobrava mais do que precisava ser cobrado. E as pessoas o desprezavam por isso. Mas Jesus sabe o que fez? Desce, Zaqueu. Hoje eu vou lá na sua casa, eu vou jantar com você. Um verdadeiro cristão, a gente identifica assim. Não pense que o verdadeiro cristão é aquele que não se mistura. O verdadeiro cristão é aquele que você vai ver lá na beira da rua, sentado junto com um drogado. O verdadeiro cristão é aquele que você vai ver durante a noite dando sopinha para os moradores de rua. Esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que perde autorização e entra lá no prostíbulo com a autorização das mulheres para falar da palavra de Deus, para ajudar elas no que elas precisam. Que está lá nos presídios. Esses são os verdadeiros cristãos. Então, o primeiro passo para você identificar um verdadeiro cristão é ver se essa pessoa vive em amor. Tem gente que confunde o amor com a comunhão, com a intimidade. E não é isso que eu estou querendo falar. Talvez você está aí pensando assim, irmã, mas uma pessoa me fez isso, me fez aquilo, eu perdoei essa pessoa, mas eu não consigo conviver com ela. Mas não é disso que nós estamos falando. Porque você pode ler lá na epístola, segundo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, que o apóstolo Paulo diz assim, ó, se possível, segui a paz com todos. Se possível. Você tem que conviver e ter comunhão com todos, se possível. Mas você é obrigado a amar. Você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite? Você até pode deixar de conviver com alguém, porque não é mais possível por algum motivo. Mas quando você pensar nessa pessoa, não tem que ter rancor no seu coração. Quando você pensar nessa pessoa, você tem que estar ciente que se essa pessoa estiver precisando de um pão, você vai dar. Se essa pessoa precisar de um remédio, você vai dar. Se essa pessoa estiver na sua rua numa dificuldade, você vai ajudar. Isso é amor. Isso é amar. E o verdadeiro cristão não consegue, não dá para separar o ser cristão de o amar ao próximo. O segundo passo que define o verdadeiro cristão é a gratidão. Aí sobre isso, nós vamos ver Tessalonicenses no capítulo 6. Não, gente, eu acho que é o capítulo 5, eu não estou enxergando bem aqui. Tessalonicenses capítulo 5 e no versículo 18, que nos é alertado a dar graças em todo o tempo, pois essa é a vontade de Deus. Dai graças, seja grato, tenha gratidão em todo o tempo, pois essa é a vontade de Deus. Interessante, porque muitas vezes nós não conseguimos ser gratos nem nos momentos bons. Quando nós olhamos para a parábola dos 10 leprosos, nós vimos que Jesus curou da lepra 10, né? Por isso a parábola dos 10 leprosos. Só que 9 foi embora, só um voltou para agradecer. Então, é fácil ser grato? Não, não é fácil ser grato, né? Muitas vezes nós não conseguimos ser gratos nem nos momentos de milagre, né? Nos momentos de dádiva, no momento que tudo vai bem. Porque alguém um dia me perguntou assim, Semara, se você tiver amanhã só o que você agradeceu hoje, o que você vai ter? Você vai ter muito? Você vai ter pouco? Ou você vai ter nada? E eu fiquei meditando naquela palavra, essa pessoa tinha lido em algum lugar, e falou com ela e falou comigo, e hoje eu passo para vocês.
Se eu depender de você ter amanhã o que você agradeceu no dia de hoje, o que você vai ter? Muito, pouco ou nada. Nós esquecemos de ser gratos. E ser gratos que eu estou falando aqui, não é ser grato só a Deus, não. É ser grato ao nosso próximo. É ser grato à nossa família. É ser grato àquele amigo que nos estende a mão. Gratidão não é ficar agradecendo todo momento o que você recebeu. Gratidão está lá no seu coração. Você ora pelaquela pessoa. Você olha para aquela pessoa e sempre está na sua mente o que ela fez por você. Você é benevolente com aquela pessoa. Você tem boas atitudes a respeito daquela pessoa. Você tem bons pensamentos, porque sempre está na sua mente o que ela lhe fez de bom. Isso é ser grato. Só que essa parte já é difícil. Mas a palavra de Deus aqui, Tessalonicenses 5:18, diz que nós devemos ser gratos em todo tempo. Ou seja, em qualquer situação. Qualquer situação da nossa vida, nós devemos ser gratos. Isso segundo a Bíblia Sagrada, né? Nós devemos ser gratos. Então você tem que agradecer quando você tem, você tem que agradecer quando você não tem. Muitas vezes, como eu digo, não lembramos nem de agradecer quando temos. Imagina quando nos falta. Às vezes não agradecemos quando temos e quando nos falta, criticamos a Deus. Maldizemos a nossa vida. Maldizemos aqueles que estão à nossa volta pelo aquilo que não temos. Culpamos A, culpamos B, culpamos C, né? Deus me deu uma grande experiência com a gratidão. Todos que me seguem sabem que eu tenho um filho com autismo, com 20 anos de idade. E eu tive uma experiência maravilhosa com gratidão no ano de 2019. Sempre fui grata a Deus. Sempre tivemos o hábito aqui em casa de ser gratos a Deus. Só que chegou num momento tão difícil com meu filho, estava muito difícil. Os remédios não estavam mais fazendo efeitos, estavam causando problemas físicos, né? Estavam ali para sanar os problemas emocionais, mas estavam prejudicando o físico dele. Ele estava com problema de fígado, de estômago, com excesso de peso. A preocupação da gente era enorme. E a minha casa estava totalmente destruída, né? O meu filho tinha crises de agressividade muito intensas, e nessas crises de agressividade ele me feria, né? Ele se autoagredia, meu filho vivia machucado. E a minha casa estava destruída, né? Que as coisas com o passar do tempo foram mudando. Meu esposo já trabalhava sozinho, mas era gerente de loja, deixou de trabalhar. Vocês conhecem toda a história. E eu não quero me ater aqui. Mas o que aconteceu? A hora que ele parou de trabalhar registrado e começou a trabalhar por conta, Deus nunca nos deixou faltar nada, Ele sempre vendeu, graças a Deus, e conseguimos se manter, né, com o trabalho autônomo dele, para me ajudar com o Mateus. Porém, a casa foi se destruindo, porque agora não tinha mais uma renda fixa para a gente ir comprando aquilo que ia sendo quebrado. E as coisas foram se acabando, a casa foi se acabando e tal. E eu estava vivendo momentos muito difíceis no ano de 2019. Quem quiser ver, né, tem lá no meu canal, tem os testemunhos e tal, porque eu não vou me ater. Mas aquele ano eu tomei uma postura de começar a ser grata. Mais grata do que eu já era. Porque eu agradecia todos os dias a Deus por tudo aquilo que eu tinha. E eu sempre achava muita coisa para agradecer. Mas eu nunca agradecia a Deus pelas coisas difíceis. Porque é tão difícil você agradecer, né? Mas eu tomei essa postura e eu comecei a agradecer por tudo. Para muitos pode parecer loucura, mas eu agradecia pelas paredes sujas da minha casa. Eu agradecia pela falta de pintura da minha casa. Mas como você fazia isso, Mara? De que maneira que você fazia isso? Bem, eu dizia, Senhor, muito obrigada.
Muito obrigada por essas paredes, embora sujas, da minha casa, né? Porque eu tenho essas paredes. Eu tenho essas paredes sujas. E quantas pessoas agora estão sendo despejadas das suas casas? Quantas pessoas agora estão sendo tiradas de terrenos que não pertencem a elas e elas estão sendo tiradas dali? Quantas pessoas estão sendo tiradas agora de casas que elas não conseguiram pagar? Estão sendo despejadas por falta de aluguel. Quantas pessoas sem casa para morar, morando nas ruas? Quando eu ia colocar na minha mesa com plástico, que eu não tinha uma louça, eu não tinha nenhuma mesa, era uma madeira, né? Era uma madeira que acompanha lá no canal sabe. Era uma tábua com esqueci o nome agora, aqueles de construção, sabe? Que eles fazem andaime, não é andaime, é outra coisa ainda, mas eu esqueci aqui o nome. Era 2 cavaletes, isso aí. 2 cavaletes com uma tábua. Eu dizia, Senhor, eu te agradeço, porque tu sabe como eu amo mesa posta, porque eu acompanhava na internet aquelas mesas postas bonitas, eu amava, né? Como eu amo uma mesa posta, como eu sonho com uma mesa posta. E eu não tenho uma mesa, não tenho uma mesa posta, mas eu tenho essa mesa improvisada. E eu tenho, mesmo que com os pratinhos descartáveis, os copinhos descartáveis, eu tenho uma família. Eu tenho meus filhos, eu tenho meu esposo, eu tenho um teto sobre a minha cabeça e eu tenho um alimento para pôr nessa mesa. E acima de tudo, eu tenho a tua presença na minha vida. Então eu comecei a agradecer a Deus. Quando meu filho se machucava, era a parte que mais me doía. Ele ainda faz de vez em quando, mas é muito menos intenso. E eu creio que uma hora o medicamento novo dele agora tá ajudando muito. E eu pegava os braços do meu filho, eu ficava muito triste. E depois disso eu comecei a pegar os braços do meu filho. O que eu sentia dentro era outra coisa. Mas o que a minha boca falava era, Senhor, eu te agradeço por esses ferimentos no braço do meu filho. Porque ele está ferido, mas ele está aqui comigo. Quantas mães que já não têm os seus filhos? Ele está assim, mas ele tem a mim, que eu vou cuidar dessas feridas com carinho. Quantos outros estão em casas, internados, né, em clínicas, em casas para doentes mentais, e não têm esse cuidado que eu vou ter com os braços dele, com os ferimentos dele. Eu te agradeço porque tu me deste saúde e as mãos perfeitas para cuidar desses machucados do meu filho. Em tudo nós conseguimos achar algo para agradecer a Deus, em tudo. E depois disso, Deus transformou a minha vida. Talvez muitas pessoas olhem as minhas redes sociais e pensem, para quê? Postar todas essas mesas postas, né? Talvez alguém possa achar que é para se aparecer. Mas não. Isso é para glorificar o nome de Deus. É para aumentar a sua gratidão e ver que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Porque Deus fez o impossível na minha vida. E depois desse agradecimento, e por tudo, ali 1 ano agradecendo a Deus, Deus abriu a porta, amigos, né? Me ajudaram, reformei a minha casa e ganhei tantos presentes, eu ganhei tantas coisas para a mesa posta e sempre está chegando. Agora eu faço parcerias, então eu acabo ganhando, né, produtos para fazer a divulgação. E Deus tem me abençoado com mesas lindas e maravilhosas, mas eu não esperei ter essas mesas para agradecer a Deus. Agradeci pelo aquilo que eu tinha. Então esse é mais um motivo, né? Mais uma característica, motivo não, uma característica que define o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é grato. E não é só a Bíblia Sagrada que fala não sobre a gratidão. A ciência já confirmou, né? Vários cientistas já confirmaram que a gratidão, aquela pessoa que é grata, ele tem o poder de ativar uma farmacinha que nós temos no nosso cérebro, que liberam hormônios que nos deixam mais felizes, que nos deixam mais contentes. Dizem ainda os cientistas que a pessoa grata,
né? A pessoa que é grato pelaquilo que ela tem, pelaquilo que ela é, que ela não espera ter muito para ser feliz, ela é uma pessoa menos propensa a doenças. É uma pessoa que transmite alegria aonde quer que ela esteja. Então, por isso que eu digo, o cristão, ele não pode ser carrancudo, dono da verdade. O cristão, ele tem que ser feliz a ponto de transbordar essa felicidade para outras pessoas. A própria ciência, já pensou? Confirmando o poder da gratidão. Então era isso que eu tinha para falar para vocês esta noite, era esse testemunho que eu tinha para dar para vocês esta noite. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu espero que sim. Eu quero desejar a vocês um lindo, né, começo de semana, e quem sabe você não começa amanhã, já não começa hoje, né? Ou diga, amanhã eu vou levantar. Vocês já leram aquele livro da Poliana? Aquela menina que acha contentamento em tudo? É bem por aí. Ser cristão é ser uma Poliana da vida. Agradecer a Deus por tudo e em todas as circunstâncias. Um beijão para todas vocês, né? Nos acompanhem aí durante a semana, vamos conversando e comece a fazer isso. E veja que as portas também vão ser abertas para você. Ah, mas eu não sou cristão, Mara. Não faz mal, porque ser grato é para todos. Segundo a ciência, a pessoa grata é uma pessoa mais feliz. Abraço para vocês, beijo para todos vocês e nos vimos aí durante essa semana.